Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa. E o filme escolhido dessa semana é Jack Reacher, o último tiro, estrelado por Tom Cruise. Passou recentemente na Rede Globo o 2, segunda-feira, né? Eu peguei para assistir na Netflix porque ele está no top 9 de filmes e séries. E aí eu vou falar um pouco desse filme, que ele não é recente, ele é de 2012, tá? Mas é um filme assim que me surpreendeu bastante. Eu vou falar o que eu achei no filme, o que eu gostei, o que eu não gostei e minha nota final, tá? O filme tem em torno de 2 horas e 10, ele é de ação e suspense. A nota no IMDb dele está entre 7 de 10, que eu acho uma nota baixa para um filme de um calibre desse também. Mas vamos lá falar um pouco sobre o diretor. O diretor dele é o Christopher McQuarrie. Você deve conhecer ele bastante do filme O Turista, da Angelina Jolie, Johnny Depp, se eu não me engano, que também está em cartaz na Netflix. Não assisti também, tá pessoal? Sinceramente, eu não conhecia essa franquia, Jack Reacher. Pensei que era estilo Bourne, que eu não gosto muito daquela franquia de filmes, Ultimato Bourne, Supremacia, essas coisas assim, eu não gostei muito. Então vamos lá agora começar a falar sobre os atores. Conforme eu já disse, o filme é estrelado por Tom Cruise como Jack Reacher. E eu acho que o filme mais conhecido dele é a franquia do Missão Impossível, né? Além de Top Gun. Aí temos também Rosamund Pike, onde ela é a advogada Ellie no filme. E ela é mais conhecida por aquele excelente filme Garota Exemplar. Temos também o Richard Jenkins, que é o pai da Ellen, que é o promotor. E ele é mais conhecido pelo filme A Forma da Água, que ganhou o Oscar. Temos também David Oyelowo, onde ele é o detetive Emerson no filme. E ele é mais conhecido por ter interpretado Martin Luther King em Selma. E por último escolhido, o que eu peguei do filme, é o Joseph Sciorra, onde no filme ele é James Barr. E ele é mais conhecido por A Ilha do Medo. Agora eu vou falar um pouco do filme, tá pessoal? Uma coisa importante é que esse filme ele é baseado num romance escrito por Lee Child chamado One Shot, tá? Agora sim eu vou falar um pouco sobre a trama do filme, vou falar o que eu gostei, o que eu não gostei e minha nota final. Mas antes de eu começar a fazer a análise aqui, pessoal, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e seguir @concorda com o Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá? Outra coisa, pessoal, conforme eu já disse, eu tenho um canal de gamer, que é o Guaxinins Vigilantes, onde eu estou fazendo live. Fiz uma live segunda-feira de Dragon Ball Z Kakarot, que eu achei muito bom o jogo. Se vocês quiserem, dá uma conferida lá, Guaxinins Vigilantes, mesmas redes sociais, tá? Instagram, Facebook e YouTube. Muito obrigado. Agora vamos começar então a falar sobre Jack Reacher, que é uma franquia de filmes de ação e suspense protagonizada por Tom Cruise, que eu jamais imaginava que seria boa. Porque assim, pessoal, os últimos filmes do Tom Cruise, a maioria eu acho que deixaram a desejar, tá? Principalmente eu não gostei muito do último Missão Impossível, mas gostei do penúltimo. Não gostei daquele A Múmia protagonizado por ele, entre outros, sabe? Varia muito, eu acho que de filme e personagem criado para ele. Mas eu acho ele um ótimo ator, sinceramente. Eu acredito que ele daria até um bom Batman, pessoal. Sinceramente, porque assim, melhor que Robert Pattinson com certeza e muito mais talentoso, né? Onde que eu achei até que o Ben Affleck se saiu muito bem, mas não sei porque foi tão criticado assim. Mas agora voltando ao foco aqui, vamos falar sobre Jack Reacher, O Último Tiro. O que se trata a história? A história começa em Indiana, um cara vem com uma van, ele para no estacionamento, põe 30 minutos no parquímetro e aí ele começa a procurar alvos e mata 5 alvos, pessoal. Depois disso, ele foge passando por cima do cone, ou deixando a marca do pneu no cone, onde que era fácil detectável. E aí, 14 horas depois, o detetive Emerson consegue solucionar todo o plano, onde ele até descobre que a moeda usada no parquímetro tinha impressão digital e tudo calha cair para James Barr, que era um ex-militar, um ex-sniper que ele tinha... Porque assim, ele ficou 2 anos em Bagdá, no Iraque, só visualizando alvos e não tendo permissão nenhuma para atirar. Ou seja, ele ficou alienado e aí ele ficou com aquela verdadeira coceira e tesão de poder atirar. Até que ele pegou a arma, cobriu com uma roupa lá, um cobertor, e matou 4 pessoas. Só que o cara é tão sortudo, pessoal, que essas 4 pessoas que ele matou na época, eles eram militares que estavam fazendo a festinha do estupro
de meninas entre 11 e mulheres de 54 anos. E aí ele nunca foi condenado, só que ele conseguiu escapar por esse motivo. E aí quando que pegam um cara, eles mandam assinar, porque o promotor Rodin, que nunca perdeu uma causa e pega as causas fáceis, ele decide pedir pro James Barr assinar a confissão. Só que o James Barr, de vez de assinar a confissão, fala procure Jack Reacher. E aí você fica pensando, quem é o tal do Jack Reacher? Ele é uma espécie de John Wick, pessoal, um ex-militar que decide ficar numa vida pacata, só que tem aquele negócio de o cara ser muito bom, sumiu misteriosamente por 2 anos e aí falam que ele é um verdadeiro fantasma. E aí ele chega, ele fala com os policiais e os policiais mostram primeiro o James Barr, porque quando você fala que uma pessoa mata um monte de alvo nos Estados Unidos, eles põem dentro do camburão cheio de preso, estancaram ele e deixaram em coma. E aí quando que o Jack Reacher chega, ele conhece a Ellen, que é a filha do promotor e advogada que decide pegar a causa e provar que o James Barr é inocente. E aí como que o Jack Reacher conhece, ele fala essa história que eu acabei de falar das pessoas que ele matou em Bagdá e teve sorte porque era a festinha do estupro coletivo, ele decide ajudá-la no caso, porque ele acha muito estranho o James Barr ter sido pego tão fácil e ter sido tão profissional a nível de ele ter conseguido matar tantas pessoas, atirador de elite mediano pra bom, nunca foi excelente e ainda alvo em movimento, que é mais difícil de você conseguir, né? E aí a trama vai girando em torno disso, até que o Jack Reacher vai num bar, e no bar vem uma bonitona chamada Sandy, que na dublagem ficou morena, onde eu achei ridículo isso, pessoal, de ter mantido o nome Sandy. E aí ela começa a dar em cima dele e aí o Jack chama ela de vagabunda. E aí quando ele chama isso, ela fala que vai chamar os irmãos dela e eles decidem bater nele fora do lugar. Só que ele já sabia que era uma armação. E aí ele espanca os caras, a menina foge, ele é preso em flagrante. Outra coisa estranha, porque a polícia chegou em tempo recorde. E aí ele começa a revelar pra Ellen que tem alguma pessoa que queria eliminar ele e tirar ele do caminho porque ele está atrapalhando e ele sabe muito sobre o James Barr. E aí a gente conhece o detetive Everson, onde ele está mais focado em tentar ajudar no início, depois tentar prejudicar o Jack, mas mais pra frente eu vou falar sobre isso. E aí a Ellen começa a trabalhar com o Jack e o Jack começa a falar o seguinte, pega uma lista dos telefonemas, e-mails, e pega o nome das vítimas, mas antes ele fala uma coisa assim que eu vou te dar um conselho, é melhor você visitar os parentes das pessoas assassinadas e tentar descobrir se um deles tinha algum podre, porque de 5 pessoas, alguma delas deve ter um podre. E aí mais pra frente revela que um dos alvos era Oline Archer, que era dona de uma empreiteira onde ela mais odiava, só que o marido dela tinha a saúde debilitada, morreu e mesmo endividada, uma empresa queria comprar a empreiteira dela e ela não quis vender no último momento. E no dia que ela estava indo buscar um empréstimo para tentar salvar a empreiteira. E aí você descobre que tem uma trama de conspiração. E a pessoa que mandou os 5 caras bater no Jack, ele é o tal do Pinsky. E aí como ele se encontra com o chefão, e o chefão fala, que é o Zack, ele fala que ele tem que comer os dedos dele porque quando ele estava na Sibéria perto de morrer com o dedo gangrenando, ele arrancou com a boca. E aí o cara não tem coragem, e aí o matador dele, que é o Charlie, atira nele e mata. A Sandy, como ela é muito amadora, para ganhar $100, ela falou que ela trabalhava com autopeças e não era vagabunda pro Jack. E aí o Jack decide ir na loja de autopeças, encontra ela e fala assim, então Sandy, eu quero que você me revela onde quem é o cara que está por trás disso, porque eu sei que tem uma conspiração aí. Aí ela revela que ela ganhou $100 e ele fala que era uma menina esperta, só que é melhor ela sair do caminho e ela começa a gostar dele. Mesmo ele falando para ela cair fora, ele não cai. E ela aí dá a chave do Camaro do Jeb, onde você descobre que ele é uma fachada, ele trabalha na loja, ele não foi trabalhar e ele é fabricante de metafetamina, que nem do Breaking Bad, né? O verdadeiro cristal. E aí ele chega na casa dele com o Camaro, vem 2 capangas do cara que é totalmente inúteis,
Eles não conseguem nem acertar, aparece dois patetas, aí vem mais um que é o terceiro pateta, onde ele capta um outro carro, que é um outro Camaro vermelho. Começa essa conspiração, e aí depois que revelar que a Online é o verdadeiro alvo, ele vê que sempre tem um Audi seguindo ele. Quando que ele vai ver, o Zack lá liga pro motorista e fala para ele que ele tem que matar o alvo, pessoal. E o alvo é quem? A Sandy, porque sabe sobre o Jack e pode tentar ajudá-lo. E aí matam e tentam incriminar o Jack colocando no motel onde ele se hospedava. E quando que ele chega e vê ela morta, ele fica transtornado. E o detetive Emerson vê ele chegando no motel e acha que foi ele que matou. E aí eles saem numa perseguição implacável, onde ele vai atrás do Audi, só que ele não consegue chegar no alvo. E aí, como que ele é esperto, depois de destruir quase todo o Camaro, ele larga o Camaro no meio da rua, fica numa aglomeração de pessoas, até que um civil empresta um boné para ele, porque sabe que ele está disfarçado. E aí o Emerson fica bravinho porque não conseguiu catar ele. O Jack liga para ela e fala, ó, eu acho que tem alguma pessoa aqui de dentro que está conspirando contra para você ficar ligado. Ou deve ser o detetive Emerson, ou é seu pai. Sinceramente, pessoal, eu pensei desde o início que era o pai dela que estava por trás. E quando que a Ellie revela todo o plano, você descobre que o traidor, na verdade, era o Emerson, onde ele pega um taser, dá um choque. Mas antes disso, ela revela pro Jack que os registros do cartão do James Barr, ele encontrou um centro de tiro onde ele treinava. E quando chegou lá, ele começa a falar com o tal de Cash e o cara fala assim, ó, seguinte, você não é policial, mas você deve ser ex-militar, onde que ele, na verdade, ele era um investigador militar. E aí ele fala o seguinte, se você acertar 3 tiros num lugar preto, eu vou te falar sobre a pessoa que você quer, que é o tal do James Barr. E aí ele acerta os 3, ele fala que ele tá um pouco enferrujado, ainda o velho é safado, dá 4 balas e 3 para ele acertar, ele fala, dá algumas para eu treinar, né, que eu tô enferrujado. Aí depois que ele acerta, o velho decide ajudá-lo, e ele vê que o James Barr tinha um amigo que era o Charlie, que é o verdadeiro atirador sniper. Eu soube desde o início que não era o James Barr, mas aí a trama tudo foi focada para ele. E ele achava estranho, né? Porque... isso eu vou falar mais pra frente, tá, pessoal? Porque é um spoiler. E aí ele decide... ele liga pra ela e fala que, para não confiar em ninguém, conforme o Emerson já pegou ela e ele que é o traidor, ele leva lá pro russo, que é o Zack, e tenta fazer uma armadilha pro Jack. E aí o Jack liga pra ela e aí ela fala assim, não vem aqui. Aí ele fala assim, eu vou meter tanta porrada em você que você vai ficar todo ferrado, não sei o que, e aí decidem ir atrás. E antes ele tinha visto na câmera que o atirador era o Charlie, e outra coisa que ficou nítido é que no dia que o James Barr matou os 4 caras em Bagdá, ele estava contra o sol e eles estavam em linha reta. E como estava em movimento, ele estranhou que o cara era muito bom demais para ter matado 5 pessoas no alvo. E o outro tiro que ele deu foi proposital para ficar preso a bala. Porque a bala que ele fabricava no rifle, ele mesmo fazia. Tanto que ele tinha até a marca no dedo preta de ficar fazendo bala. E a gente vai para a última parte do filme, onde o Cash decide ajudar o Jack, só que ele dá uma faquinha e ele tem uma visão péssima. E eu acho uma coisa interessante que eu achei, que ele, para detectar os alvos que estão atirando, ele precisa primeiro esperar atirar, porque a audição dele está ótima. Porque de tanto ele ficar ouvindo os caras dar tiro, ele ficou com a audição boa. Só que com a visão prejudicada, né? Como ele é um pouco idoso, e ele decide dar uma faquinha de Rambo pro Jack e falar, se vira, eu te ajudo aqui e faço cobertura para você. E aí o Jack vai lá no estilão, eles fazem uma trama muito bem elaborada, ele vai lá, e aí ele sai na porrada com o Charlie, porque o Cash consegue acertar um tiro na arma dele, e aí ele pega ele desprevenido e eles começam a sair na porrada, e ele até quebra a perna do cara e não se sabe se ele mata. E aí quando ele chega no alojamento lá, tá o Zack e o Emerson com a arma na cabeça da Ellie. E aí o Jack dá um tiro, mata o Emerson, e aí ele vai falar com o Zack, onde que é a parte mais interessante do filme. Que o Zack, para sobreviver, ele faz tudo. Ele, a Ellie vai ligar para a polícia, e o Zack fala, não adianta você me prender, eu vou sair, que eu sou um senhor que estou no lugar errado na hora errada. E eu tenho certeza que eu vou sair ileso. E aí o Jack, como sabe que a justiça não vai provar nada, ele decide dar um tiro na cabeça do velho
e decide sumir novamente. Enquanto isso, o James Barr acorda, a Eren está falando com ele na cama, e ela começa a falar com o James e ele fala assim, eu não sei o que eu fiz, uns anos atrás eu fiz uma coisa muito ruim. Mostra 3 fotos do lugar onde foram assassinadas as pessoas e fala, como você faria? E aí ele fala que ele faria da mesma forma que o Jack falou, que era ficar numa van na ponte, num lugar estratégico e atirar por dentro da van para não capturar as cápsulas. E uma coisa muito importante, você descobre que foi o Emerson que usou a moeda no parquímetro e você descobre que foi tudo uma armação para tentar ferrar um cara inocente. Porque é o seguinte, eles gostam de comprar empresas para lavar dinheiro, onde fazem construções, gastam dinheiro à toa em lugares que desnecessários, onde ninguém vão, só para lavar dinheiro de droga. E esse era o plano dos russos desde o início. Você vê que ele era inocente, não foi ele que atirou nas pessoas, sempre foi o Charlie. Induziram a pensar que foi ele que assassinou as pessoas. E aí o promotor, que é o pai dela, tá na cena e fala, você ouviu isso, pai? E ele confessou que o que ele faria, que é a mesma coisa. E aí termina no final o Jack no ônibus, onde está uma pessoa discutindo com o namorado, ou com uma pessoa querendo assediar uma mulher lá, e ele vai atrás e acaba o filme dessa forma. Então assim, pessoal, eu gostei bastante do filme, eu gostei bastante da trama, eu gostei bastante da atuação do Tom Cruise, onde, na minha opinião, ele não decepciona, ele sempre surpreende, principalmente nesse estilo dele, né, caracterizado, que o cara é muito bom nesse estilo de ação e drama, ação, suspense, ele é muito bom ator nesse sentido. A trama do filme eu achei muito interessante. Depois que revelaram as vítimas que foram assassinadas, eu sempre pensei que a Oline era o alvo verdadeiro, disfarçado, tanto que matou ela por segundo para não saberem que era ela o alvo verdadeiro. Conciliou em ter um casal de amantes lá, uma menina que ia viajar para o exterior e acabou sendo morta porque ela cuidava da filha dos parentes dela, e a outra era uma faxineira que estava no lugar na hora errada, pessoal. E aí a gente descobre que a trama também ficou bem legal, principalmente as cenas de ação. Eu só achei que eu não vou dar um spoiler aqui, pessoal. Vou dar nota 9 pro filme, não vou dar 10. Por que motivo? Porque eu gostaria de um pouco mais de cena de ação, mais tiroteio, mais pancadaria. Eu acho que o filme ficou mais focado nas tramas do que na ação. Mas eu acho que me disseram que no 2 tem muito mais ação, né? Que eu pretendo ver, e se der eu trago análise para vocês se vocês quiserem. Então por esse motivo, que eu dou é 9. E aí, pessoal, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta e se inscreva no meu canal. Conheça o Guaxinins Vigilantes, que é meu canal gamer, onde eu faço live de segunda e sexta. E estou fazendo gameplay. A última foi do Resident Evil 2 Remake, que está excelente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.